Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento, onde quer que nos encontremos. Aqueles que conhecem a nossa casa, que já estiveram lá naquele espaço físico que nos recebe, procurem se imaginar sentados no salão da prece, ouvindo aquela música suave, na quietude que antecede um momento como este. Aqueles que ainda não nos conhecem, procurem se deixar envolver por esta melodia de fundo e elevem o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus. E juntos vamos agradecer pela oportunidade da vida, por tudo aquilo que a vida nos traz, pelas coisas boas que nos deixam entusiasmados e felizes, mas também pelas coisas mais difíceis, que são riquíssimas oportunidades de aprendizado e crescimento. A nossa reflexão de hoje é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, que nos diz: busquemos o equilíbrio. E Emmanuel começa com uma citação do Evangelho, da primeira carta de João, onde o apóstolo diz: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. E nos diz, sobre esse versículo, nos diz assim Emmanuel: embora devas caminhar sem medo, não te cases com a imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo a morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Tão claro fica o convite que Emmanuel nos faz ao equilíbrio quando lemos esse texto, não é verdade? Porque ele nos relata situações em que Jesus, tomando a decisão pelo equilíbrio, constrói a harmonia. Tomando a decisão pelo equilíbrio,
constrói o ensinamento que até hoje é tão significativo para as nossas vidas e que ainda temos tanta dificuldade em colocar em prática. Quando Jesus, por exemplo, nos ensina que seja o nosso falar sim, sim, não, não, Ele está nos dizendo que há situações em que devemos dizer o sim. E que se a nossa escolha for consciente pelo sim, sejamos capazes de mantê-la, de manter este sim. Mas que naquelas situações em que a busca do equilíbrio nos leva a dizer um não, sejamos capazes de manter este não para mantermos a harmonia, o equilíbrio, a boa convivência entre todos. Quando Jesus nos fala, criticando o farisaísmo, não é? Não criticando, mas reprovando os fariseus que pregavam a lei de Moisés com rigidez, eram severos na aplicação da lei para os outros, mas que para si mesmos eram coniventes com o erro, cultivando a hipocrisia. Jesus repreendia-os e repreendia esse comportamento. Era capaz de dizer o não, era capaz de ensinar muito mais do que pelo não que dizia ao comportamento dos fariseus, ensinava pela sua própria integridade moral, pela sua própria elevação espiritual, que lhe permitiu sempre escolher o bem de todos, a harmonia, o amor, o perdão, a compaixão, a tolerância. Quando Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele dizia que há coisas que são da cultura dos homens, das regras que os homens constroem para a convivência. Quando ele dizia dar a César o que é de César. Mas quando ele dizia dar a Deus o que é de Deus, ele queria dizer que não podemos nos esquecer as leis divinas, que devemos obedecer às leis dos homens porque elas regem a sociedade, a vida em sociedade, mas que é preciso não perdermos de vista os ensinamentos da lei divina, porque esses ensinamentos, essa lei rege a humanidade toda e conduz a nossa evolução espiritual. Então, queridos amigos, Emmanuel nos lembra que nós não podemos ser temerários, que não podemos viver com medo, mas que também não podemos enfrentar tudo sem o cuidado, sem o bom senso, sem o equilíbrio nas ações, sem o respeito aos nossos semelhantes, sem o respeito às leis da vida. Emmanuel nos diz que é preciso ter equilíbrio nas nossas decisões, nas escolhas que fazemos, para que a luz se faça, para que sejamos nós aqueles que levam a luz por onde andam, onde quer que estejamos, que sejamos luz, que sejamos o que constrói a paz, que sejamos o que constrói o entendimento, a tolerância, que a nossa conduta, que busca sempre o norte que o Evangelho nos ensina, possa ser para os nossos, aqueles que convivem conosco, também um ensinamento. Manter o equilíbrio nem sempre é fácil. Nos tempos que estamos vivendo, é muito difícil, inclusive. Talvez, neste momento de vida pelo qual passa a humanidade, o grande desafio seja nos mantermos
confiantes na providência divina, confiantes na presença de espíritos amorosos junto conosco, enquanto buscamos a tomada de decisão com equilíbrio e verdade. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos fortaleça, nos conduza, ilumine o nosso pensamento para que tomemos sempre as melhores decisões. Que assim seja.